versículo 19. Houve uma seca, não chovia em todas aquelas terras, em toda aquela região, não caía chuva. A seca estava gerando fome, morte, e assim estava vivendo aquele povo na época do Elias. E por que o povo estava passando por isso? Porque Israel tinha virado as costas para Deus. Na época do rei Acabe. Quem me ouve? O rei nessa época era Acabe, e a mulher dele se chamava Jezabel. A Jezabel era sacerdotisa de Baal. E Acabe era um homem de Deus desviado. Então presta atenção, um homem desviado casado com a filha do diabo, liderando a nação de Deus. O que você acha que vai dar? O homem é desviado, conhece a Deus, mas está meio afastado de Deus. A mulher é sacerdotisa de Baal. Baal era o diabo, era a divindade da época. Quem está entendendo? Então nessa rebeldia contra Deus, porque Acabe desviou, todo Israel desviou também, que ele era o rei, e as pessoas costumam seguir o exemplo. Quando Israel vira as costas para Deus, o que acontece? Deus permite que haja uma seca, não chovia, e passaram-se anos sem chuva. Quem me ouviu? Porque o profeta Elias abriu a boca e disse: não haverá chuva e nem orvalho nessa terra, porque assim diz o Senhor. Quem está entendendo? Não haverá chuva e nem orvalho. A seca é terrível. Acabe e o povo, a princípio, eu acredito que eles não acreditaram muito quando Elias abriu a boca e falou que não ia chover mais. Eu acredito que deviam até ter zombado dele. Que você não é Deus, rapaz, não vai chover nada. Claro que vai chover. Só que aí o tempo foi passando e não caía chuva e nem orvalho, e os rios foram secando, e o negócio foi piorando, e nada de chuva. Passaram-se 3 anos e nada de chuva. Quem está entendendo? E aí o Acabe, que estava meio desviado, ficou com raiva, porque ele achou que a culpa de não chover era do profeta Elias, que profetizou que não ia chover. De fato, quem profetizou que não ia chover foi Elias, mas não ia chover porque Israel virou as costas para Deus. Então a culpa era de quem? De Elias ou de todo o povo? Foi o povo que virou as costas para Deus. E toda vez que você vira as costas para o Senhor, você que conhece Ele, não espere coisa boa, meu irmão. Não espere vitória, não espere bênçãos quando a gente vira as costas para Deus. Então ele procurou Elias, porque ele queria matar Elias. Não, é por culpa de Elias que nós estamos vivendo essa seca. E aí Elias se encontra com ele. E olha aqui, ó, versículo 18. Respondeu Elias, porque o Acabe disse isso aqui, ó, no versículo 17. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. O rei Acabe chamou Elias de quê? Perturbador de Israel, como se fosse Elias o culpado de Israel estar passando por aquilo, e não era. Aí Elias responde o seguinte: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Quem me ouviu? Olha o que Elias diz para eles: eu, perturbador de Israel é você, porque foi você que virou as costas para Deus e foi adorar o diabo. Em outras palavras, agora pois manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Você percebeu uma coisa? Quem é que sustentava esses macumbeiros todos?
Porque esses homens, adoradores de Baal, servos de Baal, era como se fosse hoje os feiticeiros. Quem está entendendo? Que não servia a Deus, não temia a Deus. Então Elias vai e diz: ó, manda juntar a mim lá no monte. Esses aqui, olha quantas pessoas, ó. Manda juntar-se a mim no Monte Carmelo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Eram falsos profetas ou verdadeiros profetas? Falsos. E quem alimentava eles? Jezabel. Então você vai entender uma coisa. Vamos supor que eu sou o rei e não temo a Deus e não ouço voz de profeta. Aí eu contrato uns profetas para profetizar para mim. Esses profetas que eu contratei, que eu estou pagando, vai dizer para mim o que é bom ou o que é mal? Pensa direito. Eu estou pagando eles para profetizar para mim, que eu sou rei, eu que mando. Ó, estou pagando você, profetiza aí para mim. Você acha que eles iam profetizar o que é mal ou o que é bom? O que é bom. Estão sendo pagos. Falso profeta é o que faz isso. Profeta que recebe dinheiro para profetizar o que o outro quer ouvir é falso profeta. Verdadeiro profeta, primeiro, que não recebe dinheiro para profetizar. Ele profetiza o que Deus está mandando, doa quem doer. Ele não tem medo de cara feia, entendeu? Então, os profetas de Baal que comiam na mesa de Jezabel, significa, era Jezabel que sustentava eles. Então, quando eles vinham profetizar para Jezabel e para o rei Acabe, eles iam puxar saco. As profecias deles eram tudo boa. Mesmo que Deus quisesse matar Acabe e Jezabel, aqueles falsos profetas profetizavam: Deus te ama, Deus vai te abençoar tudo isso aqui. Quem está entendendo? Estavam recebendo. Ai do pastor que em troco de dinheiro não fala o que Deus está mandando falar. Coitado dele. Como esse é um homem de Deus, então pode vir 1 milhão, pode vir 3 milhões, pode vir 20 milhões, que ainda assim esse homem de Deus está na vantagem. Porque Deus quer isso com você. O quê? Eu e o Senhor somos um. Deus quer que você seja um com Ele. E aí, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, preste atenção no que disse Elias para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo... Olha aí o povo. E o povo o quê? Você está no meio desse povo aqui? É? Então está escrito que o povo o quê? Nada lhe respondeu. Sabe quem é que não responde nada? É quem é indeciso. Quando você sabe o que você quer, você tem resposta, meu irmão. Quando você não sabe muito bem o que você quer, você fica meio em cima do muro. Será que eu falo? Será que eu não falo? Aí fica olhando para o lado para ver se o outro vai falar. Se ele falar, eu falo também. Ih, meu irmão, tem atitude. Quem me ouviu? Ele perguntou para o povo: ó, vocês, sabe quem é que estava lá? 900 macumbeiros contra Elias e o povão tudo ali para assistir o que ia acontecer. Mas sabe quem é esse povo que está ali para assistir? É o povo de Israel, que não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal. Está dividido. Por isso que está uma seca danada. Que Deus não aceita você dividido não, viu? Ou você está lá fora ou você está lá dentro. Deus não aceita crente Raimundo. Não estou falando do nome dele não, do apelido. Crente Raimundo é o pé na igreja no mundo. Quem está entendendo? Então Elias faz uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, meus filhos, até quando vocês vão ficar aí divididos?
querendo servir a Deus, mas serve o diabo. Até quando vocês vão ficar assim? E o povo, ó, olhava para o lado, não respondia não. Tem gente que é assim, você pergunta, meu filho, até quando você vai ficar nessa vida? E ele não responde nada. Sabe por quê? Isso chama-se comodismo. Quem é acomodado prefere não tomar decisão nenhuma, e aí fica em cima do muro. Não tem resposta para quem está perguntando. E Deus pergunta, minha filha, até quando você vai ficar assim? Ela não diz nem que sim, nem que não. Ela prefere continuar do mesmo jeito. Não seja assim, amém? E aí, ele falou, ó, se o Senhor é Deus, então siga Deus. Se o Senhor é Baal, então siga Baal. O que vocês não podem é ficar nem lá nem cá. Conhece a Deus, mas não serve a Deus. Tem um monte de crente assim hoje, evangélico, né? Conhece Jesus, conhece a palavra, mas está vivendo lá no mundo. Não é só conhecer, é praticar. Você sabe quem é que vai ficar para trás? Um monte de gente que conhece a palavra vai ficar para trás, porque conhece, mas não pratica. Adiantou o quê? E aí, olha só. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Já que vocês não decidem nada, vocês não sabem se serve a Deus ou a Baal, então vocês aí, ó, bando de macumbeiro, vocês vão pegar um novilho, o cordeiro, né? E vocês vão colocar em cima da lenha, aí no altar. Isso chama-se oferta queimada. Quem está entendendo? Era pego um animal, sacrificava um animal, era feito um altar de pedra, se colocava lenha, se colocava o animal em cima da lenha e se colocava fogo. Quando se queimava esse animal, aquilo ali era uma oferta. Quem está entendendo? Só que o desafio foi o seguinte: vocês vão pegar o cordeiro de vocês, o animal de vocês, vai colocar em cima da lenha, mas não vai pôr fogo. E vocês vão invocar o Deus de vocês. Depois vai ser eu vou pegar o meu novilho, vou colocar em cima da lenha e vou invocar o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o que o povo respondeu? Olha só. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Em outras palavras, gostei do desafio. Agora vamos ver quem é que é Deus. Quer que eu seja sincero? Se eu fosse aqueles macumbeiros, já ia embora mais cedo. Porque quem responde com fogo não é o diabo, não, é Deus. Satanás nunca vai responder com fogo. Porque o fogo consumidor, a Bíblia diz que é o Senhor. Então o diabo não pode responder com fogo. Sabe com o que o diabo pode responder? Tombando o carro de um, quebrando a perna de outro. É assim que ele responde, para mostrar que ele está presente. Causando o quê? Matando, roubando e destruindo. A resposta dele é essa. Mas os feiticeiros ali toparam o desafio, né? Concordo, está feito o desafio. Versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metai fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia,
dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse, e manquejando-se, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Zombou pesado. Zombou ou não zombou? Você está igual aquele povo lá, que Elias falou até quando. Você entendeu? Quem está entendendo? Eu preciso que você dê um sinal que você está entendendo. Está entendendo? Glória a Deus. Então, aqueles profetas do Baal fizeram lá o sacrifício deles, começaram a clamar: Baal, 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 e começa a rodar, manquejando em volta do sacrifício, e nada. Você já viu os índios fazendo a dança da chuva? Quem já viu? Que eles ficam batendo a boca assim e correndo em volta, e nada de chuva? Pois é, estão eles lá em volta daquele altar, e já passava do meio-dia, de manhã até o meio-dia, naquela dança, naquela cerimônia, naquela invocação, e não cai nem uma faísca, porque o diabo não tem poder para responder. E aí, olha só, Elias começou a zombar: Ó, canta mais alto, pode ser que o Deus de vocês foi passear. Vou te falar uma coisa: se Elias não tivesse fé de verdade no Deus dele, ele ia sair dali morto. Mas além de homem de Deus, ele era corajoso. Porque quando alguém diz que é homem de Deus, primeira coisa, tem que ser homem, para depois ser chamado de homem de Deus. Está entendendo? Quem me ouviu? Fulano é homem de Deus, mas primeiro tem que ser macho, tem que ser homem de verdade, para depois ser chamado de homem de Deus. E aí, olha só, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume, até derramar sangue. Sabe o que é isso? Estão dando o próprio sangue para o diabo na oferenda, e nenhuma resposta. Tem gente que quando vai fazer rituais de magia negra, de macumbaria, corta a cabeça, faz cortes na mão, derrama sangue, para ver se recebe alguma coisa da entidade. E a única coisa que ela recebe é doença, perturbação mental, insônia, angústia e uma série de outros problemas. Quem está entendendo? Porque de Satanás você não pode esperar receber nada de bom, só o que é de ruim. E aí, olha só, versículo 29: Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Não houve voz, nem resposta e nem atenção nenhuma. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Glória a Deus que o capeta deles não respondeu eles não. O diabo tem que ficar calado, porque tinha um homem de Deus ungido ali. Não tinha inferno nenhum que pudesse responder essa oração deles, não. Quem está me ouvindo? Então Elias está esperando lá a oferenda deles, a reza deles, o ritual deles, e dança, e se corta, e canta, e pede, e nada. Silêncio total. Naquele dia, o Baal deles não respondeu eles não. Quem está me ouvindo? Olhe para cá. E aí, olha só, versículo 30: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Diga glória a Deus. Por que ele falou isso, pastor? Porque está todo mundo prestando atenção nos feiticeiros, não é? Aí eles falaram: agora chega, agora é minha vez. Vocês aí que estão olhando para lá, olhem para cá, presta atenção aqui. Que às vezes você tem que chamar a atenção da pessoa, senão o diabo rouba a atenção dela. Até no culto é assim. Tem gente que em pleno culto o telefone dela toca,
e ela levanta no meio do culto e vai lá fora atender celular. Não tem temor a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Ela não entendeu que naquela pregação é Deus que está falando com ela. Você já entendeu isso? Tem gente que acha que é o pastor só. Por isso que tanto faz eu ouvir o que o pastor está falando, ou pegar o meu celular e ouvir a fofoca do dia. Vigia, meu irmão. Quem tem temor e tem juízo não faz isso não. A gente até entende quando a pessoa está a primeira vez na igreja, não entende nada ainda. Mas uma pessoa velha de igreja fazer isso, tem que se converter. Quem está entendendo? Tem gente que respeita mais um político falando do que a palavra de Deus sendo pregada. E aí, olha isso aqui, ó. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Olhe para isso, ó. Com aquelas pedras edificou o altar do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei d'água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Amém? Amém. Por que ele fez isso, pastor? Elias é homem de Deus. E Elias tinha tanta certeza que Deus ia responder ele, que ele mandou encharcar tudo. Taca a água aí. Quem está entendendo? Quem é que faz pegar fogo no molhado? Só Deus. Você consegue fazer fogo pegar no molhado? Você consegue fazer a caixa d'água pegar fogo? Consegue não, né? Pois Deus consegue. Elias falou o seguinte, ó. Primeira coisa que Elias vai fazer, se você está ligado aí, antes dele clamar, fazer a oração dele, o que ele fez? Ele arrumou o altar que estava em ruínas. Porque com aquela dança, aquela bagunça ali dos feiticeiros ali, derrubou até as pedras. Quem está entendendo? Ele foi lá e colocou o altar em ordem antes de orar. Sabe o que significa isso? Você sabe onde está o altar de Deus? Onde ele tem que estar hoje? No teu coração. Então tem que colocar ele em ordem, se você quer resposta. O que está quebrado aí dentro? O que está em desordem? O que está sujo? O que está em má situação? Coloca o altar de Deus em ordem dentro do seu coração, para que Deus ouça a tua oração. Você lembra de um homem que Deus falou para ele que ele ia morrer? Para ele colocar a casa em ordem? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Era Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muito. O que veio para ele? Resposta. E a resposta veio assim, ó. Vai lá e diz para o meu servo Ezequias que ele não vai mais morrer, e que eu estou acrescentando aos dias deles mais 15 anos. Sabe o que foi isso? Ele colocou o altar em ordem. Quando a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e chorou muito, sabe o que ele estava fazendo? Colocando as coisas em ordem. Muitas vezes durante a nossa vida na terra, você vai ter que dar uma parada e colocar as coisas em ordem. Alguém me ouviu direito aí? Se você perceber que tem algum sentimento aí dentro que não deveria estar, a sua casa está em desordem. Está com raiva, está com desejo de vingança, está com inveja, precisa colocar a casa em ordem.
se você quiser resposta de Deus. Então Elias foi lá e arrumou as pedras, colocou tudo em ordem. Não só isso, ele falou: eu quero que você jogue água aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Israel estava enfrentando? Uma seca. Seca é falta de quê? Então, água é raro. Não é isso? E Elias falou para eles derramar o que ali? Exatamente o que estava faltando. O que foi isso então, pastor? Elias mandou eles fazer uma oferta. Porque o que mais estava raro ali era água. O que mataria a sede deles era água. Pois Elias falou: eu vou clamar a Deus e Ele vai me responder. Mas antes, todo mundo aí derrama água aqui no altar. Você quer resposta? Tem que derramar sua água. O que quer dizer isso, pastor? Eles derramando água. O que era de mais precioso ali naquele momento? Era dinheiro? Dólar? Era água. Pois Elias falou: derrama a água de vocês aqui. Aquilo ali era um sacrifício mesmo. Tem gente que quer resposta, mas não quer sacrificar nada. Ela quer resposta, olhe para mim, mas não quer ser fiel. Ela quer resposta, mas não quer vir na igreja. Ela quer resposta, mas não quer dobrar o joelho. Ela quer resposta, mas não quer se arrepender. Só quer que Deus faça, mas ela mesmo não quer fazer nada que Deus está mandando. E aí? Alguém está me ouvindo? E você é capaz de ouvir tudo isso e sair da igreja e continuar do mesmo jeito? Tem que ser um coração muito duro, tem um tempo. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando Deus fala o que a gente tem que fazer é fazer o que Deus falou. Se a gente tiver juízo, né, e quiser ter uma bênção, então ele colocou em ordem ali e agora ele vai clamar. Olha isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você prestou atenção no que eu estou lendo aqui desde o início? Então eles começaram a reza deles que hora? Até que hora? Vamos supor que eles começaram às 8 e foi até meio-dia. São quantas horas? Das 8 até... Vou colocar mais cedo então. Das 6 da manhã até meio-dia, rezando e cantando e orando e pedindo e nada. Foram horas pedindo. Teve resposta? Não. Então olha isso aqui, ó. Enchei d'água, né? No versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. Quer dizer, o sacrifício ele estava encharcado, até a água correr ao redor. Tinha tanta água, que se qualquer um daqueles homens quisesse colocar fogo ali, não ia pegar. Estava encharcado. A lenha, as pedras, o próprio sacrifício, estava tudo encharcado. Então era impossível alguém tocar fogo ali. Quem está entendendo? Só Deus. Então ele está deixando bem claro que quem vai responder é quem? Tem gente que está entendendo. Tem gente que ainda está viajando. A mente está longe. Se a sua mente estiver meio longe daqui, amarra ela e traz de volta. E concentra no que Deus está te falando, porque tem uma bênção para você nisso. Você consegue absorver bênção de Deus no meio da pregação? Que tem gente que não consegue não. Deus está falando com ele e ele acha que Deus está falando com o outro. Ele é capaz de cutucar, não. Deus está falando com você. E a bênção é para ele, mas ele acha que Deus está falando só com o outro. Então fica atento, para você não perder a sua bênção. E aí olha só. No devido tempo, versículo 36. Para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Eu quero que você, quem tem relógio aí? Relógio. No celular, no relógio. Eu quero que você marque aí quanto tempo vai levar para mim fazer a oração que Elias fez. Vou começar, olha só. Versículo 37, olha a oração dele. Cadê? Versículo 36, vou começar. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Quanto tempo levou? 40 segundos. E aconteceu o quê? Uma tocha de fogo desceu, uma coluna de fogo, e queimou o sacrifício, queimou as pedras, queimou a terra, queimou a lenha, queimou as pedras. Você já viu fogo queimar pedra? Fogo não queima pedra. Ele pode esquentar a pedra, mas o fogo de Deus queimou tudo. Ficou um buraco ali, onde o fogo de Deus desceu. 40 segundos. A resposta veio. Os macumbeiros ficaram ali de manhã até meio-dia, e se cortava com lança, derramava sangue, chorava, pedia, dançava, nada. 40 segundos de oração e o fogo desceu. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É muito bom quando você está afiado com Deus. Eu vim para essa igreja para te ajudar a abrir os seus olhos, a você não ser um crentinho qualquer, desses aí que o diabo anda batendo mês dia e noite. O diabo faz o que quer na casa dele, na família dele, no casamento dele, na saúde. O diabo vive arrebentando ele, porque é crente, mas não teme a Deus. É crente, mas não é fiel. É crente, mas não ora. É crente, mas não crê. Aí o diabo vive tirando sarro dele. E eu entendo que Deus me mandou para cá para despertar dentro de você uma fé que já existe aí. Não é uma fé que você não tem, é uma fé que está aí dentro, mas está adormecida, que você nem sabia que tem essa fé, porque nunca ninguém te falou. Talvez você frequentou muitas igrejas e ninguém falou para você que você aí dentro tem uma fé tão grande, tão poderosa, que você pode orar e Deus responder. Você precisa ser despertado e começar a crer que você tem essa fé, porque senão você vai ter uma fé que nem um monte de gente que eu conheço, uma fé muito rala, muito rasa, a fé do se Deus quiser. E aí, vai mudar ou não vai? Se Deus quiser. Vai ou não vai? Ah, se Deus quiser. Deus quer, meu filho. Quem não quer é você. Quem está entendendo? Deus já quis faz tempo. Tem gente que quando não tem fé fica colocando se Deus quiser no meio. É uma forma de dizer assim: eu não acredito. Então ela prefere dizer se Deus quiser. Mas não é se Deus quiser, pastor? Sim. Mas naquilo que Ele já quis, a bênção é tua. Não empurra para Deus não aquilo que Deus já te deu, meu irmão. Deus quer você curado ou doente? Então quando alguém orar por você, para você receber sua cura, pelo amor de Deus, não abra sua boca depois da oração e o pastor pergunta: você quer que recebeu? Toma posse. Aí você diz: se Deus quiser, eu vou ficar bom. Oh meu Deus! Se Deus não quisesse, não estaria escrito. Estou falando a respeito de cura. Quem está entendendo? Para cura, não é se Deus quiser, Deus quer. Ah, se Deus quiser eu vou ficar boa. Meu filho, mas Deus já quis. Quem está entendendo?
Tem umas coisas que se aplica a isso, se Deus quiser, mas na cura, a Bíblia diz que o Senhor veio para curar. Se Ele veio para curar, será que se Deus quiser Ele vai curar? Não, meu filho, Ele veio para curar, Ele quer. Um leproso se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E o Senhor disse o quê? Deu branco agora. Um homem leproso se aproximou do Senhor e disse assim: ó, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E o Senhor disse o quê? Jesus disse: quero, fique limpo. E na mesma hora o leproso ficou curado. Quem me ouviu? Então presta atenção na pergunta do leproso. Ele não perguntou: se o Senhor puder, o Senhor pode me curar. Por que ele não perguntou se o Senhor puder? Porque ele acreditava que Deus pode tudo. Ele só não tinha certeza se Deus queria. Por isso ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus respondeu: eu quero. Receba, fique curado. Qual que é a sua dúvida? É se Deus pode ou se Deus quer? Ou você não tem dúvida? E o povo nada respondeu. Eita Deus. Porque às vezes a gente fica com a dúvida: será que Deus quer fazer, pastor, na minha vida? Tomara que seja essa a sua dúvida, se você tiver. Tomara que a sua dúvida não seja essa: será que Deus pode? Porque essa dúvida é de incrédulo. Deus pode todas as coisas. Se você achar que Deus não quer, tudo bem. Mas você achar que Deus não pode, você está limitando Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Tem coisas que Deus não faz na hora que você pede. Não é porque Ele não quer, é porque não é hora. Então não desista. Não esmoreça. Tem gente que esmorece. Sabe o que é esmorecer? É ir desanimando. Porque ela pediu naquele dia. Ela achou que Deus ia responder igual o miojo. Pois no fogo, 3 minutos está pronto, né? Ela achou que a resposta era instantânea. E aí demorou 2 dias. A fé dela já está assim. Não, meu filho. No dia que você pediu a bênção e saiu dali crendo, vibrando, né? Eu creio que Deus vai me responder. Se Ele não responder no segundo dia, no terceiro, no quarto, na mesma semana, no próximo mês, continue na mesma fé. Esse é o problema. É você dizer amém aqui, mas na hora está de cabeça baixa, está duvidando, está triste e está assim: acho que Deus nem liga para mim. Uma hora Deus pega você e vai dar uma coça. Porque Deus não se agrada de quem duvida dele. Sem fé. Para encerrar aqui, olha só. Então caiu fogo. Caiu o quê? Fogo. Em 40 segundos de oração, a resposta veio. Pastor, por que eu fico 3 horas de joelho orando e a resposta não vem? Quem disse? Muitas das vezes essa palavra é para mim, é para ela e é para você. Muitas das vezes você vai dobrar o teu joelho, amém, irmã Marlene, e vai pedir algo e vai orar. Os teus olhos não vão ver imediatamente acontecendo. Ah, Deus não fez. Não, fala isso não. Deus já fez, Deus está junto. Não é porque os nossos olhos não viram que Deus não entrou, não, meu filho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você lembra? Lembra de um centurião que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o meu servo está em casa sofrendo horrivelmente. E Jesus falou para ele: eu vou lá curar ele. E o homem falou: Senhor, não precisa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra e o meu servo vai ser curado lá. Jesus falou para ele assim:
Então vai, o teu servo está curado. E a Bíblia diz que aquele centurião foi voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, veio gente da casa dele. E ele encontrou com aquelas pessoas. Olha, não sei o que aconteceu, mas o teu servo está de pé lá, está curado. E a Bíblia diz que ele perguntou que horas. E aí falaram, foi tal hora que ele se levantou. E aí a Bíblia diz que aquele homem reconheceu que foi naquela mesma hora que Jesus falou, vai, porque o teu servo está curado. Sabe de uma coisa? Você tem que tomar cuidado para você não perder bênção por causa da incredulidade. Que Deus fala uma coisa e você não está acreditando porque os seus olhos carnais ainda não viram. O meu justo viverá pela fé, não é pelos olhos carnais. Você sabe aquele negócio que as pessoas falam? Eu só acredito vendo. É incrédulo que é assim, viu? Ele só acredita se tocar. Ele só acredita se o zoião dele estiver vendo. Mas na palavra que o Senhor está dizendo, vai porque já aconteceu, ele não acredita. Se você conseguir crer no que Deus está te falando, você vai ser surpreendido com tanta bênção, tanto milagre. Sabe por que tem crente que é amarrado, não vai para frente? É duvidoso. Se tem uma coisa, meu irmão, irrita Deus, eu fico irritado também, sabe? Você quer ver o pastor Gil se irritado? É ele orar por você e dizer, amém, irmão, você crê? Ah, será? Oh, meu filho, faz isso não. Então nem me pede para orar, porque a Bíblia diz, depois de orardes, crede que recebeste, e assim será convosco.